O Governo quer criar uma base de dados nacional para a função pública. A medida, aprovada ontem em Conselho de Ministros, está a ser alvo de uma forte contestação por parte dos sindicatos dos trabalhadores do Estado. A base de dados da função pública vai permitir o acesso eletrónico e cruzamento de informação distribuída por vários ministérios e organismos do Estado. Uma espécie de grande Big Brother informático que reúne num mesmo sistema uma série de dados pessoais dos funcionários públicos, da residência aos rendimentos declarados, do património ao estado civil e situação do agregado familiar. A Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social vão poder desta forma aceder a dados privilegiados. Uma completa e total simplificação. Esta é uma medida que visa, acima de tudo, simplificar, para evitar andar repetidas vezes a pedir a mesma informação ao mesmo funcionário público para fins os mais diversos. E é um sistema que permite aceder à informação que já está disponível, não sendo necessário pedir novamente ao funcionário que repita a informação que já prestou. É isso que se pretende. Obviamente que a questão da proteção individual foi tida em conta e por isso mesmo se pediu à Comissão Nacional da Proteção de Dados que analisasse o projeto. Essa comissão entendeu que estava em ordem, que estava tudo bem. Assim sendo, o Governo decidiu avançar com a iniciativa. Total perseguição e completa tentativa de controle para os sindicatos. O dos quadros técnicos admite recorrer ao Provedor de Justiça e ao Procurador-Geral da República. A Frente Comum vai diretamente a Cavaco Silva a quem pede que não promulgue a lei. Apelos distintos no mesmo sentido, a violação do direito à privacidade e a inconstitucionalidade do diploma. É meu convidado Betancourt Picanço, o Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Muito boa noite. Boa noite. Se o Ministro diz que o que pretende é simplificar as manobras entre ministérios, os senhores opõem-se porquê? Porque não é isso que lá está escrito. O que lá está escrito na proposta de lei, na lei, portanto, aprovada pelo Governo, é que o Governo pretende o controle do cumprimento das obrigações contributivas, só para estes. Pretende a atribuição rigorosa das prestações sociais, parece que só para estes. Pretende a prevenção e combate à fraude e evasão contributiva, isto é, os trabalhadores da administração pública que são pagos pelos serviços públicos, a quem os serviços públicos fazem os descontos legais, o Governo tem o desplante de dizer que pretende prevenir e combater a evasão contributiva. Qual evasão contributiva se a entidade patronal são os próprios serviços públicos que lhes pagam e descontam e enviam as importâncias para os serviços fiscais? Como é que esta questão... Portanto, esta medida é uma redundância, na vossa opinião? Não. No mínimo uma redundância? Não é uma redundância. Esta medida é um ataque formal às liberdades e garantias das pessoas, à vida privada das pessoas. Portanto, porque é uma medida que assume o controle de todas as bases de dados que existem no país em relação a um grupo de trabalhadores. Não se trata de uma medida que pretende coligir uns ou outros elementos. Não, é uma medida que abre todas as bases de dados, desde a Justiça, à Segurança Social, à Saúde, na ADSE e à Segurança, como já referi, portanto, abrange todas as bases de dados mais relevantes, fisco, tudo fica sob o controle, inclusive dos solicitadores. A vida destes trabalhadores, toda a vida deles e a vida das suas famílias, ficam à disposição do Big Brother que quiser verificar, controlar e saber, afinal, o que se passa na educação com aquelas pessoas, o que se passa na segurança social com aquelas pessoas, o que se passa com a saúde e com os apoios na saúde. Isto é algo que, do meu ponto de vista, ninguém imaginaria possível. E se alguém, como o Sr. Ministro acabou de referir, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados, disse que sim, então deve ter dito que sim a outra coisa que não a este projeto, porque este projeto nada tem a ver com aquilo que referiu o Sr. Ministro de procurar facilitar, desburocratizar. Isto é pura e simplesmente algo de muito diferente. O senhor, obviamente, está aqui em representação dos quadros técnicos do Estado.
mas genericamente considera mal esta medida, mesmo que se não fosse só para funcionários públicos, que fosse uma intenção do Governo para todos os cidadãos contribuintes, teria a mesma opinião ou incomoda o facto de ser dirigida apenas aos funcionários públicos? Esta medida é uma medida que deve incomodar todos os cidadãos. É uma medida que visa hoje um grupo, é dito que é um grupo, mas que abertas as bases de dados, estabelecidas as conexões entre as diversas bases de dados, nada obsta a que ela seja utilizada para qualquer trabalhador, para qualquer cidadão deste país. Portanto, é uma medida que qualquer cidadão que preza a privacidade e que adota e que tem como lema a privacidade como está inscrita na Constituição e na Lei da Proteção de Dados, não pode aceitar. Isto é algo que significa que todas as pessoas estão à mercê do que sobre elas se pretender saber e, consequentemente, agir. Mas a Comissão Nacional de Dados terá dado o ok, pode voltar a acontecer o que aconteceu quando foi da greve geral, por exemplo, em que o Ministro faz um despacho a pedir uma base de dados com os grevistas e depois o Diretor-Geral de Finanças foi um pouco mais longe e essa solução foi chumbada. Acredita que o Ministro se excedeu na interpretação que faz do texto que enviou à Comissão? É completamente diferente. Em primeiro lugar, segundo é referido, em alguns órgãos de comunicação social, uma coisa foi o que foi pedido, o parecer que foi pedido, ou o documento que foi enviado à Comissão Nacional de Proteção de Dados para ela se pronunciar, e outra é este projeto. Este projeto vai muito mais além. Este projeto, inclusivamente, afetando a privacidade das pessoas, não tem limites, não estabeleceu que as cautelas necessárias para o acesso a estes elementos. E isto é dramático, porque a própria Lei da Proteção Nacional de Dados assume e estabelece que, no caso de haver necessidade de aceder a algum ou alguns dados, haja o estabelecimento de regras que assegurem que esses dados não têm qualquer utilização para além daquela que inicialmente foi assumida. Ora, aqui não há nenhumas cautelas naquilo que, segundo vimos em alguns órgãos de comunicação social, porque aí também não tivemos acesso ao projeto. Os senhores vão recorrer para o Provedor de Justiça e para o Procurador-Geral da República. A Frente Comum vai ao Presidente da República. De quem é que esperam uma inviabilização desta lei? Em primeiro lugar, nós acreditamos que a Assembleia da República, que deu ao Governo uma determinada autorização legislativa, faça este documento, não se eximirá a chamá-lo à Assembleia para reapreciar aquilo que está a ser feito. Portanto, nós acreditamos ainda que a Assembleia da República não deixará passar uma enormidade destas. Este é certamente o primeiro passo, porque a democracia assegura que isto não aconteça. Sim, mas a nossa democracia tem uma maioria parlamentar que suporta este governo. Acha que o PS tirará o tapete aos ministros e ao governo? Eu espero que eles sejam capazes de pensar no país e em algo que se está a construir e que afetará não o partido A, B ou C, mas que afetará no futuro toda a sociedade portuguesa. Este, portanto, será o primeiro passo, porque nós temos que acreditar na democracia. Se deixarmos de acreditar na democracia, enfim, o futuro, além de escuro como hoje nos surge, então mais negro ainda nos aparecerá. Mas é óbvio que se isso não acontecer, isto é, se a Assembleia da República não assumir a reapreciação deste diploma, nós teremos que nos socorrer das entidades que o podem fazer, ou seja, o Procurador, o Provedor e, obviamente, o Presidente da República, que nós acreditamos que, antes de promulgar algo de semelhante, não deixará de fazer um esforço de apreciação que leve a que os cidadãos não sejam objeto deste ataque. Que em princípio estará salvaguardado até pela Constituição. Os senhores provavelmente ainda não tiveram tempo de pedir pareceres, mas tencionam pedir pareceres a constitucionalistas? Sim, com certeza. É óbvio que
aquilo a que nos estamos a referir é a tudo o que nos tem surgido na comunicação social que teve acesso ao projeto. A partir da altura em que tivermos acesso ao projeto, não deixaremos de desenvolver as medidas que ele mesmo justificar. E o facto de uma medida com a importância destas e com a interferência que tem na vida das pessoas, porque, como já deixou bem claro, não é só na vida dos trabalhadores da função pública, é nas suas famílias, porque abrange os agregados. Que opinião tem sobre uma medida destas, que avança sem que os sindicatos, sem que os trabalhadores estivessem a par sequer de que ela estava a ser preparada? Eu penso que aí nós já vamos ficando habituados, isto é, este governo, embora Portugal vá assumir a presidência da União Europeia neste segundo semestre, e a União Europeia tenha como princípio básico construir um futuro através do diálogo e muito em especial do diálogo social, este governo tem-nos habituado a que constrói o futuro nos gabinetes e depois quer impô-lo. E a conclusão a que podemos chegar é que ele continua por essa senda. É uma senda que não tem dado bons resultados e o nosso receio é que continue a não dar bons resultados para o futuro. Acredita que esta será uma matéria de consenso entre os sindicatos que representam o combate a esta medida? Será uma matéria de consenso entre os sindicatos da função pública? Não tenho qualquer dúvida, mas eu vou mais longe. Será algo que será consensual entre as organizações sindicais todas, mas será também consensual na sociedade portuguesa. Eu não tenho qualquer dúvida que na altura em que a sociedade portuguesa tiver toda ela acesso a este diploma, haverá uma hecatombe e toda a minha gente se levantará contra algo que nega todos os princípios do exercício numa sociedade democrática. Não é possível viver numa sociedade democrática em que a privacidade das pessoas é abolida. Não é possível. Este episódio, a somar ao da tentativa do Governo fazer uma base de dados dos trabalhadores da função pública grevistas, aponta-nos para uma tendência deste Governo? Aponta para uma tendência muito preocupante. Repare que esse é um dos grandes problemas que hoje aflige os trabalhadores da administração pública. Medo. Este governo está a adotar uma política de imposição e de criação do medo e quer governar, quer dirigir, quer gerir o futuro do país através do medo. Todos nós sabemos que o medo não dá bons resultados, não leva a nada. Mas acha que está a conseguir? Na greve geral de 30 de maio, por exemplo, acha que o anúncio daquela greve, daquela base de dados com a identificação dos trabalhadores que fizessem paralisação, desmobilizou pessoas por medo? Mas não tenho qualquer dúvida. O anúncio de que haveria listas de trabalhadores, o facto de, nesse dia e no dia anterior, diversos serviços terem mobilizado trabalhadores para telefonarem a outros trabalhadores, perguntando: você vai aderir à greve? Não vai aderir à greve? Isso é ilegal. Tudo isso é óbvio que é ilegal, mas isto foi feito em inúmeros serviços. Houve pessoas que nos disseram claramente que se sentiam pressionadas, estavam com medo. E numa altura em que diversos serviços estão a elaborar listas de pessoas para mandar para casa, reduzindo-lhes as remunerações, como é que é possível não aceitar que as pessoas tenham medo? Não é possível. As pessoas têm humanamente medo. As pessoas que têm a renda da casa para pagar, ou a prestação da hipoteca para pagar, que têm a prestação do carro para pagar, as pessoas têm medo. E uma sociedade que está toda ela encostada à parede com medo é manifestamente uma sociedade com dificuldade em sair da situação em que se encontra. Até onde é que nós vamos com este medo? Muito francamente não lhe sei dizer. Betancourt Picança, agradeço a sua presença nesta edição da noite. Muito e continuaremos, espero, todos muito atentos à intenção da criação desta base de dados. Obrigada, boa noite. Obrigado.